Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Os conversores catalíticos de automóveis funcionam aumentando a velocidade de reações que transformam gases poluentes em gases não poluentes. Uma das reações conhecidas é, nós temos monóxido de carbono, 2 mols, mais 2 mols de monóxido de nitrogênio, se transformando em dióxido de carbono, gás carbônico que a gente conhece, 2 mols, mais 1 mol de gás nitrogênio, tá? Supondo que no conversor haja uma transformação de 30 gramas de monóxido de nitrogênio, NO, em 20 minutos, teremos uma velocidade de formação de N2, gás nitrogênio, em gramas por minuto D. Então, pessoal, primeira coisa, tá vendo que ele nos forneceu a equação? Já se encontra balanceada, então tira isso da cabeça. Sempre a gente tem que ver, balanceamento, tá balanceada? Tá. Então, primeira coisa que a gente tem que ver. E o que ele está falando? Supondo que o conversor haja uma transformação de 30 gramas de NO em 20 minutos, teremos uma velocidade de formação de N2 em gramas por minuto D. Pois muito bem, pessoal. Primeiro, nós temos... Tá vendo que ele está falando em gramas? Então, a gente vai ter que calcular a massa. Tá vendo que ele está falando NO? Primeiro, o NO, pessoal, tá aqui, dados massas molares em gramas por mol, ou seja, 1 mol de NO, nós temos quanto de massa? Tá vendo que nós temos um nitrogênio e um oxigênio? Então, 14 mais 16. Então, a gente pode fazer aqui, vamos fazer toda essa parte aqui, vamos fazer o passo a passo, tá? Se nós somarmos 14 com 16, nós teremos 30 gramas por mol, certo? De NO. Ele quer saber o quanto se forma de N2 em gramas por minuto. Tá certo? Se ele gasta, se ele transforma 30 gramas de NO em 20 minutos, então a gente tem tempo e nós temos a massa que vai ser convertida, que é de 30 gramas. Tá? O que a gente tem que ver aqui, pessoal? Primeiramente, nós temos quantos mols de NO aqui? Nós não temos 2 mols. E de N2, nós temos 1 mol. Tá legal? Só que também, como a gente vai ter que calcular a massa de N2, então a gente vai ter que calcular aqui, Vamos calcular a massa molar de N2. N2, pessoal, fica até fácil, Nitrogênio pesa quanto? Não pesa 14? Nós temos 2, então nós temos o dobro, ou seja, 28 gramas. Somente, tá? Nós vamos pegar o que nos interessa. O CO não nos interessa e nem o CO2, tá? Porque ele não vai fazer parte do cálculo. Então, nós não temos aqui, 2NO para fazer a conversão em N2. Certo? 1 mol de NO não é 30 gramas? Nós temos quantos aqui? Então, 2. Não temos 2? Então, nós vamos pegar aqui, 2 vezes 30 gramas. Forma quanto? Na equação, nós temos o quê? 2 mols de NO, cada um pesa 30, nós formamos quanto de massa de N2? Formamos 1 mol, ou seja, 1 mol é quanto? Aqui eu não coloquei por mol. Tá? Não forma 28 gramas? Isso tudo relacionando massa, tá? Aqui, pessoal, o que nós temos? Então, nós temos 2 vezes 30, que dá 60. 60 gramas de NO converte 28 gramas de N2. Tá legal? 30 gramas, que é o que o exercício está pedindo, que está aqui, 30 gramas de NO, vai fornecer quanto de N2? Primeiro, a gente tem que fazer um cálculo estequiométrico aqui, Então, quanto que vai formar? X. Claro, tem gente que já bateu o olho, já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Então, vamos fazer a regrinha de 3 aqui, bem o passo a passo, para a gente chegar e calcular em relação aos 20 minutos, tá? Pessoal, se nós fizermos uma regrinha de 3, já vou colocar direto o resultado. Então, 60
x. Por que 60x? 2 vezes 30 vezes x, na regra de 3, igual 30 vezes 28. 60x, então eu tenho x igual. Pega a calculadora, pega aí, ó. 30 vezes 28 vai dar quanto? 840 dividido por 60. X igual a... Se nós pegarmos e fizermos essa divisão, vai dar exatamente o quê? 14 gramas. Ou seja, 30 gramas de NO forma 14 gramas de N2, certo? Isso é a regra de 3 do cálculo estequiométrico básico, tá bom? Então, nós descobrimos a massa de N2 que vai ser convertida, tá? E ele quer saber o quê, ó? Teremos uma velocidade de formação de N2 em gramas por minuto. Como que a gente vai calcular aqui? Deixa eu fazer a separação aqui, ó. Qual que é a fórmula que a gente utiliza, pessoal? Não vai ser isso daqui, ó. Velocidade é igual. Quando a gente está formando o produto, a gente não precisa colocar em módulo. Mas, se vocês quiserem colocar em módulo, também fique à vontade, porque um valor tem que ser sempre positivo. Então, não vai ser... Em relação a isso, a gente não fazia a variação da concentração. Aqui a gente vai fazer a variação da massa. Por quê? Porque ele está pedindo em gramas por minuto. Ou seja, variação dividido pela variação do meu tempo. Tá certo? Qual que é a variação da minha massa? Ou seja, eu tenho 30 gramas de NO, converti 14 gramas de N2. Então tá, 30 gramas de monóxido de nitrogênio forma 14 gramas de gás nitrogênio. Em quanto tempo? Em 20 minutos. Então, a variação da massa, pessoal, é o quê? Então, de 0 a 20 minutos, eu formei quanto? Eu não tinha nada, 0, tá? No início. E no final? No final, eu tive 14. Então, eu posso fazer assim, eu vou fazer bem o passo a passo. A minha massa final não é 14? Menos 0 dividido por 20 menos 0. Por que 20 menos 0? Ele não quer saber em 20 minutos, ou seja, eu inicio no tempo 0 e vou até o tempo 20. Isso aqui não vai me dar exatamente 14 dividido por 20? Quanto que me dá essa velocidade aqui, ó? 14 dividido por 20, pessoal, vai dar exatamente 0,7 gramas por minuto. Ou seja, eu tenho NO. Ele é convertido em N2, ele forma 0,7 gramas de N2 por minuto. Ou seja, a alternativa C. Certo, pessoal? A gente tem que ficar ligado, principalmente aqui, pessoal, em que relação? Tá? A gente teria que descobrir primeiro a massa que é formada, ou seja, a massa que é convertida em N2. Tá legal? Aí a gente coloca e descobre o quanto formou, né, no total, e depois divide pelo tempo. Que aí a gente vai descobrir por minuto. Certo, pessoal? Então, eu estendi um pouco a explicação, eu fiz bem o passo a passo, explicando mais ou menos como que funcionam as coisas, para a gente ter uma noção do que a gente vai falar. Beleza? Então, sem mais delongas, seja um membro, ajuda a patrocinar os canais Exatamente, é muito importante vocês ajudando que a gente consegue aumentar cada vez mais o projeto Exatamente e transmitir conteúdo de qualidade para toda a comunidade. Tá certo, pessoal? E se inscreva nos outros canais dos Exatamente. Nós temos Matemática com a professora Dinan e Biologia com a professora Carol. Dá essa moral aí pra gente. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vocês interagem no YouTube, entende que vocês estão gostando e começa a distribuir para mais e mais pessoas. Claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!